Olá, meninas. Estavam com saudade? Vamos começar aqui nossa segunda temporada do podcast A Coragem de Ser. E hoje eu escolhi uma mulher super especial para inspirar vocês. Uma mulher madura, uma mulher independente, uma mulher criativa, que a gente se reencontrou numa sala de Empretec, mas a nossa história antecede a isso, né? A gente foi vizinha de casa, apesar de eu não morar lá ainda. A Eliana morava, em frente à casa que hoje eu habito, que é a casa da minha família. Foi professora da minha irmã, né, no IFES, enfim. Então eu quero que vocês se deliciem com a conversa com Eliana Custer, uma arquiteta, renomada, uma professora, que eu acho que ela começou mais ou menos a minha idade, eu não te perguntei, mas eu acho que a gente mais ou menos tinha a mesma idade quando começou na docência, que dedicou-se aí uma vida ao desenvolvimento de profissionais lá no IFES, no curso de edificações, mas que, né, como ela é inquieta na busca do saber, ela sempre buscou aprimorar o conhecimento, fez mestrado, fez doutorado. No doutorado, ela teve a oportunidade de fazer, um sanduíche, que é um processo que no doutorado muitas universidades ofertam, foi para Paris. E lá em Paris, ela não só abriu frente a uma nova área que não existia dentro, né, lá do ambiente onde ela foi estudar, quanto hoje ela é professora convidada, né. Então, assim, Eliana Custer, um prazer muito grande de ter aqui e de estar vivendo mais próximo de você essa nova fase. A gente vai conversar um pouco, você vai se apresentar e daqui a pouco vocês vão entender que nova fase é essa. Então, fale um pouco de você, quem é a Eliana, né? Como é que a Eliana foi ao longo da vida aí, construindo os espaços, fazendo as entregas e se transformando, de uma forma sempre inovadora, criativa, porque se tem uma palavra que define a Eliana, é a criatividade. Melhor, a inovação, né? A gente até conversou sobre isso. Inovação é para adulto, né? Verdade. Criança é criativa, mas né, Verdade. uma mulher madura com toda a visão e experiência de mundo, né? Ela tem muito mais potencial para ser, né, uma mulher inovadora. Bom, antes de tudo, dizer que é um prazer estar aqui. Estou adorando abrir essa temporada, participar do podcast. E estou adorando te rever também, que é o que você falou, né? A gente tem uma história Sim. juntas. Quando a gente era vizinha, eu ainda era só arquiteta, né? Na verdade, eu entrei no IFES muito cedo. Eu formei 6 meses depois, eu fiz Você começou a dar aula há concurso. quantos anos? 23. Muito Nossa, nova, era quase a idade dos precoce, alunos. porque eu comecei a dar aula com 26, né, você mais Comecei cedo. muito novinha. Foi realmente pouquíssimos meses depois de formar, apareceu esse concurso, eu fiz meio para tentar ver qual era. Jamais imaginei que ia ser uma carreira de 33 anos, né? Que foi o tempo que eu fiquei. E quando eu entrei dando aula, era escola técnica, não era Sim. nem IFES, né? Eu fiz a Era escola TEFES. técnica, eu também fiz a escola técnica. Não tive o privilégio de ser sua aluna, porque eu vi que você entrou no na escola técnica em 92, 92. né? E eu entrei em 83, saí em 85. Mas, né, a minha família foi Mas eu, beneficiada eu por trabalhei com a você, Ivana. porque a Ivana, né, a gente tem 7 anos de diferença, Uhum. e a Ivana, que a gente tem uma conexão muito forte, e aí ela acabou indo para a escola técnica, talvez muito influenciada, né, por me Por ver você, sair, né, claro. com a régua T, naquela época existia a régua T, né, para ir para a escola. E aí, com isso, ela esteve com você,
né? Eu acho que foi 1 ano, né, que foi Eu desenho acho técnico. não, foi a parte de projeto, acho que a turma dela já era, tipo, os últimos semestres, assim, da Sim. turma e eu trabalhava com projeto arquitetônico. Eu Ah, acho que ela foi uma das minhas primeiras turmas ali, eu era bem novinha mesmo, e tudo que eu fui redirecionando de carreira foi dentro da escola técnica, depois Cefet, depois IFES, né. isso. Então fiz algumas especializações para dar conta da docência, porque eu não tinha experiência em sala de aula, você vai meio aos trancos e barrancos, assim. Aprendendo fazendo. Aprendendo fazendo, né, estudando, estudando, estudando 4, 5 horas para montar uma aulinha de 1 hora. Então, no início é bem sofrido, É. depois a coisa começa a girar. E aí fui fazer o mestrado, e no mestrado eu me dei conta de que eu me interessava muito mais, por uma questão muito mais ampla do que o simples objeto arquitetônico. Eu tinha muito interesse em cidade, no funcionamento da cidade, na questão da sociedade. Então eu fui para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, num mestrado que tem um nome muito genérico de estruturas ambientais urbanas, mas eu fui estudar um pouco a história da cidade de Vitória. Eu sou muito apaixonada por Vitória. Já morei em vários lugares, mas eu sempre volto para cá e Uhum. acho uma bênção essa cidade, porque é uma cidade que nos presenteia com beleza o tempo todo. E aí eu fui estudar um pouco da história da cidade de Vitória através da arquitetura. Como eu tenho muitos interesses, eu trouxe um personagem da literatura, fiz ele fazer vários passeios por Vitória, como se eu estivesse apresentando a cidade para ele. Então, esse foi o primeiro redirecionamento que eu fui dando na carreira, né, saindo do simples objeto arquitetônico para uma coisa mais ampla. Depois, quando eu fui fazer o doutorado, eu queria estudar um pouco das representações que a gente constitui sobre a cidade. O que o cinema fala da cidade, o que a publicidade diz, a literatura, porque isso vai formando uma cidade dentro da gente, né? Uhum. A gente vai se constituindo também através dessas formas que nos são colocadas de como a nossa sociedade se organiza. Então, eu fui para o Instituto de Planejamento Urbano, da UFRJ, e ali eu acabei definindo que eu ia estudar cinema. Então, como que você sai da cidade, entra numa sala escura para enxergar naquela sala uma outra, né, um outro ambiente urbano também, e sai depois para as ruas atravessado por aquela questão. E aí, para estudar essa parte do cinema, é que eu entrei então com um pedido de bolsa do CNPq e fui para a École de Hautes Études Sociales, em Paris, que eu fui estudar essa parte. Quando eu cheguei lá, tinham muitas coisas interessantes, mas não tinha isso especificamente. E aí, depois de 1 ano, foi o que acabou me rendendo, depois de todo o desespero de 1 ano, né? Você imagina, o que acabou me rendendo o convite para retornar como, depois que eu defendesse o doutorado, como professora convidada, justamente trabalhando isso que eu tinha ido buscar. Então, É enfim. é interessante, né, quando você fala, né, dessa questão da perspectiva do cinema que te coloca sob um outro ângulo para você ver o lugar onde você está. Quando eu comecei, né, na Canoa Havaiana, Uhum. uma das emoções, né, bastante significativas que eu sempre carreguei era justamente essa perspectiva de ver a cidade sobre o olhar, né, de estar Exatamente. no mar e ver a cidade, é uma nova perspectiva, né. Então Exatamente. todas as vezes que a gente muda de posição, a gente tem múltiplas oportunidades de enxergar coisas que dentro de um lugar único você acaba não tendo, né, essa oportunidade. O Então é Pierre Bourdieu, interessante, que é um né. sociólogo que eu gosto muito, ele tem uma frase que eu acho perfeita. Ele fala: "O ponto de vista é a vista de um ponto". E é Sim. isso, você enxerga o mundo de acordo com o ponto no qual você se coloca. Quanto Ah, mais restrito for o seu ponto, menor vai ser o seu mundo, sim. obviamente, né. Então, nesse sentido, quanto mais experiências a gente conseguir ter, mais a gente vai ampliando os nossos pontos de vista e os nossos mundos, né. Sim. E aí você foi, né, dentro dessa construção de ampliação de mundo, se fortalecendo, se desenvolvendo, ampliando, áreas de conhecimento e de competência. E aí eu sei que, né, recentemente houve aí um adeus, né, a uma parte dessa história. E foi muito interessante que a gente se encontrou foi em que mês do ano Julho, passado? Em foi julho, julho foi do ano quando eu fiz o passado, Embratec. né, a gente se encontrou e eu fiquei super orgulhosa quando eu fui fazer aqui, né, o meu briefing, né, a respeito de Eliana, que ela colocou no currículo Lattes dela o Mas Empretec, o Embratec foi uma super virada de chave para mim. dentro de todas as outras grandes ações, né, Uhum. de, desenvolvimento de competências, de currículo, né, enfim.
E eu fiquei muito feliz, né, de ter visto lá o Empretec como sendo, né, uma busca também, né, e que, vinha justamente nesse preparo, né, e é interessante o quanto que a gente sempre precisa se preparar para as novas fases, né. Exatamente. Então, para que você vivesse um novo ciclo, né, e essa transição é uma transição de impacto, né, são anos, 30 e tantos 33 anos, anos, né, né. vivendo ali uma rotina, por mais que a cada turma é uma turma, né, você foi ao longo desses 30 e poucos anos, né, vivendo experiências novas para trazer, né, para os alunos, para o seu trabalho, mas, né, acordar no dia seguinte, né, de uma aposentadoria e saber que não ia ter mais que ir para a sala de aula, não ia ter mais que fazer ali, né, correção de prova, trabalho, né, mas ao mesmo tempo não ter aquela coisa gostosa, né, que é plantar sementes. Uhum. Então, eu me sinto muito feliz que você plantou sementes, né, na minha família, né. A Ivana hoje uma arquiteta também, tenho, né, a convicção de que uma parte das escolhas que ela fez tem a ver com as professoras e Ai, que professores bom. que ela, né, teve oportunidade de se relacionar. Eu acho que isso é tão lindo, né, dentro da nossa carreira. Mas ela tem um momento, né, que a gente olha para ela e fala assim: "Olha, já fiz as entregas, né, já estou deixando um legado bom, e aí eu tenho que olhar para os meus projetos", né. E o Empretec veio Exatamente. nessa Veio nesse momento. Veio é, nesse momento. Primeiro eu me dei conta de quanto a profissão de professor, eu já sabia, obviamente, mas eu me dei conta, assim, no coração, né, de quanto a sim, profissão de professor é especial, porque do final do ano passado até o início desse ano, eu recebi tanta mensagem, tanta coisa legal, tanta energia boa, que acho sim, que pela primeira vez eu entendi aquela ideia de que você fica, assim, com o coração transbordando de sim, alegria, de felicidade, porque foi essa a minha sensação desses 33 anos, né. E realmente, quando eu resolvi que eu ia sair, que até para dar a possibilidade de renovação ali e tudo, eu comecei a pensar: bom, eu vou sair, mas eu tô nova, eu não vou, né? Vou viajar, claro, vou fazer outras coisas, não vou conseguir ficar sem fazer nada. E aí eu resolvi recuperar uma coisa que eu já fazia desde o mestrado, porque quando eu fui para São Paulo fazer o mestrado, eu estava lá só por conta do mestrado. Era muita coisa, mas eu precisava de um escape, porque você não sim, aguenta ficar o tempo inteiro, né? E aí eu conheci um rapaz que trabalhava com joalheria e fui fazer aula com ele de ourivesaria, de bancada mesmo. Então, toda a parte de design e a parte de bancada. E aí eu brinco que eu falo que eu fui para os dois extremos, né? A cidade, que é o objeto máximo, é a obra maior do homem, a joia, que é o objeto mínimo, assim. Então, eu fiquei trabalhando nesses dois extremos. Mas era um hobby. Eu montei um ateliê, eu fazia para mim, de vez em quando uma amiga, eu queria uma peça, e aí eu fazia, mas era uma coisa sem nenhum compromisso. Meu sim, compromisso era com o IFES. E aí, quando eu comecei a pensar, bom, o que que eu vou fazer na hora que eu der por encerrado esse ciclo? Eu sou uma pessoa muito do planejamento. Acho que pela própria profissão, a gente trabalhar com isso, né? Não só a arquitetura, mas a sala de aula, a gente tem que trabalhar muito com sim, planejamento. E aí eu comecei a pensar nisso. Bom, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar. Em que eu sou boa? Eu sou boa em fomentar a criatividade em outras pessoas, sou boa em fomentar a criatividade em mim. E aí eu resolvi que eu ia investir no ateliê. E aí, para fazer isso, eu fui começando, antes de sair do IFES ainda, eu fui começando a buscar qualificação. Voltei a fazer aula de joalheria de bancada, porque tinha algumas coisas que eu estava enferrujada. Fui fazer o Embretec, fiz vários cursos no Sebrae. O Sebrae foi fundamental para mim, mas o Embretec realmente foi uma virada de chave. Em especial, com muita clareza, eu lembro de você e da Denise no Empretec me falando: olha, você está cometendo um erro se você focar só nas joias, porque os seus acessórios são muito legais e a gente está querendo comprar de você. foi difícil, gente, mas eu consegui. Aqui, ó. E aí, em função disso, eu resolvi criar um ateliê, que eu chamei de ateliê de criação, tem o meu nome, Sim. né? Eliana Custer Ateliê de Criação, e ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente da arte em joias, que aí são as peças em E prata, aí você tá né? vestida, Tô né, com o brinco e com com o brinco, com anel. anel. E são o que eu chamo de adornos corporais. Eu É, não me senti confortável de chamar de bijuteria, de acessório, porque são formas variadas
É, E aí eu criei esse termo de adornos corporais, que é o segundo braço do ateliê. e lá no Acelera que a gente esteve juntas, né, na semana anterior a essa, Uhum. acho que nem tem nem uma semana, né, Não, foi não sábado foi o passado. sábado passado. E eu achei interessantíssimo quando você ali coloca, né, exatamente, um posicionamento do que você faz, né. Eu não faço bijuterias, eu faço adornos Uhum. corporais. Então isso traz uma força também, né, daquilo que é a sua entrega. Então esses adornos corporais, eu tive a oportunidade, né, assim que ela me enviou o catálogo, eu falei assim: "Eu vou aí que eu quero escolher". E eu escolhi 2 lindos, hoje eu estou usando um, no nosso evento estava usando o outro, que são realmente peças belíssimas, mas também as suas joias são maravilhosas. Obrigada. Eu, sei, né, tem lá o site, eu sei que está em construção, mas tem lá uma degustação de 3 peças, É, eu né. coloquei umas da coleção passada. Isso, lindas. E o interessante é que você fez uma escolha, né, de estar trabalhando com joias em prata, Sim. né. E eu me conecto muito com essa questão da prata. Prata tem, né, para mim também um significado, tanto é que a minha canoinha é uma É canoinha em uma canoinha prata, prata. né. Então aí, como é que foi aquela primeira coleção, né, e o que que você está pensando já em relação à coleção? Depois a gente fala dos adornos, Uhum. mas em relação a joias, já tem algum projeto aí engatilhado? Você já tem alguma coisa na mente, que esteja, fomentando aí algo para daqui a pouco essas meninas conhecerem? Já, imagina, planejamento é com a gente mesmo. Eu tô, na verdade, com delineamento de 4 coleções, né, que são os meus carros-chefes. Primeiro é importante dizer o seguinte, tanto na joia quanto nos adornos, me interessa trabalhar com uma linha de produção e uma linha de consumo muito mais lenta, isso que se convencionou chamado slow fashion, né. Então Uhum, não é um adorno que você vai comprar agora e daqui a 6 meses você não está mais usando. A minha ideia é uma peça que levante a roupa, que faça uma roupa básica se tornar uma outra coisa. Então, assim, também não tenho essa necessidade de criar muitas coleções, né? uhum. Mas a princípio eu quero recuperar uma coleção que eu já tinha, que se chama Essencial, que eu brinco com aquela ideia daquela frase do Pequeno Príncipe, né? Que o essencial só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos Sim. olhos, né? E essa coleção ela é toda composta de peças escritas em braille. Então são palavras em braille. Eu já fiz paz, vida, gol, para um rapaz que estava indo jogar futebol nos Estados Uhum, Unidos, fiz esperança, gratidão. São palavras que significam alguma coisa para aquela pessoa e ela não quer também sair aí com a palavra escrita, mas ela quer ter aquilo, é quase um amuleto. sim. Né? Então, essa coleção, como ela é a única coleção, por enquanto, que tem peças masculinas, e ela é prioritariamente masculina, inclusive, eu vou mantê-la. É uma coleção que eu tenho muito carinho por ela, porque eu acho que ela tem uma energia boa de amuleto mesmo. E eu tenho algumas outras coleções, tem uma que é baseada em Vitória, porque eu também não vou deixar meu lado de amante de cidades, né, de pessoa que ama a vida urbana para trás, então vou fazer algumas peças com nomes de espaços de Vitória, Jardim da Penha, Camburi, espaços que são espaços Sim. dos meus afetos, né. Tem uma coleção que é a Raízes, que também tem nos adornos, inclusive, que são peças mais intrincadas, que remetem um pouco a uma história, a um passado, a tradições. Então, isso tudo eu estou delineando. E agora o grande desafio das joias é que eu preciso começar a desenvolver um sistema de produção, né? Não adianta eu achar que eu vou dar conta de tudo. Então, a cada coleção, não adianta eu achar que eu vou para a bancada fazer todas as peças. Sim. Então, eu tenho que começar a desenvolver essa terceirização de algumas Essa partes. rede, né, para você Exatamente. Para poder me concentrar onde eu sou boa, né? sim. Eu sou boa criando e aí eu vou me concentrar ali, né? É, Então, e é interessante, a gente estava lá no Acelera e a gente conversou muito sobre isso, né. Muitas vezes é uma tentação por parte, né, da empreendedora, porque ela tem um amor muito grande por aquilo que ela faz. a gente quer centralizar E tudo. ela acaba, né, se envolvendo excessivamente no operacional e não percebendo, né, a dimensão estratégica do seu papel
num negócio ou num projeto, né. Então deve ser tentador para quem é como você, criativa, né, tá ali vibrando com a produção daquilo que inicialmente esteve no seu É. coração, para sua mente, foi para o papel e depois se materializa. Mas ao mesmo tempo, né, o consumo do tempo para que isso aconteça te tira, né, para você estar criando mais. E isso foi uma Então coisa que o Empretec me ensinou. é Tem uma que começar a negociação entender isso. interna também, né, da gente se desfazer um pouco, às vezes inclusive de algumas coisas que a gente é apaixonada por Uhum. fazer. Mas do ponto, né, de vista do negócio, e aí você é uma empreendedora, né, algumas escolhas, algumas decisões têm que ser tomadas. Então porque inclusive eu fui na tua casa, fui lá buscar o meu, fazer a minha encomenda, e aí eu vi a sua bancada, né. Uhum. Então, ali você me apresentou a bancada, então dá para sentir a emoção e o orgulho, né, de também poder fazer aquilo. Talvez você faça algumas escolhas específicas de produzir algumas peças ainda, mas isso não pode ser o tempo todo, né, então Eu já me compreendi como uma pessoa muito sinestésica. Eu uhum, preciso de vários estímulos. Então, assim, muitas vezes eu crio um desenho e vou para a bancada e sai outra coisa completamente diferente. sim, Outras vezes eu começo a criar na bancada. Então, a bancada ela vai continuar fazendo parte da minha faz. rotina. Ela só não vai ser necessariamente dominada por mim. Então, eventualmente, eu crio uma primeira peça ali e aí aquela peça pode ser reproduzida, né. Sim, Eu acredito muito, e aí a minha outra área também, que é a área da criatividade, né, a gente estava conversando um uhum, pouquinho sobre isso antes de entrar no ar, eu acredito muito na força do que nasce na nossa mente e deságua nas nossas mãos. Então eu não crio no computador, sou super tecnológica, gosto de computador, mas computador para mim é ferramenta, não é sim. instrumento de criação. Criação é a minha mente, é o meu corpo, são as minhas mãos, e a partir dali eventualmente eu vou para o computador para representar, para que ele me ajude naquilo que eu já criei, É né. porque é um fluxo, né, É um bate fluxo aqui, corporal, é um aqui fluxo e físico, né. vai, né, e depois que se Exatamente. torna algo mais palpável, você pode ter até tecnologia para te Ela te auxiliar. auxilia, mas ela não te dá noção de escala, ela não te dá noção do material. Tem uma Sim, tela, tem literalmente um vidro entre você e o que você está criando, né. sim. E eu acho que para a gente efetivamente exercitar a criatividade, a gente precisa romper essa barreira, Uhum. trabalhar efetivamente com o nosso corpo, porque já está provado que conexões neurais são formadas a partir dos nossos movimentos. Você trabalha com a canoa, você sabe disso, Sim, né. O quanto mais a gente vai remando e vai entrando em sintonia, aquilo é físico, mas aquilo também vai ativando outras emoções, outras sensações, outros saberes na sim, gente, né. Então essa é uma eu tenho que achar a dosagem adequada para o sim. que vai ser o meu trabalho de bancada e para o que eu vou conseguir terceirizar, E né. isso tanto, né, para a linha das joias, quanto também para os adornos corporais, né. Exatamente. Porque, pelo que eu vi, né, os adornos vieram agora, né, antecederam as Foi, me joias, empolguei com ele. né. E aí, Denise, tem a ver com o que a gente futucou lá no Tem mesmo. Empretec, e foi muito interessante, porque, assim, todos os dias, né, que ela chegava no Empretec, ela chegava assim, né, com um estilo diferente, e eu e Denise ficávamos: "Nossa, que coisa linda", né. E a Denise que é mais, né, atirada, ela falou assim: "Tá, e aí, como é que eu faço para comprar?" E E eu a cheia de Eliana dedos: "Não, eu não sempre falava: "Não, eu vendo". faço para mim, eu faço para mim, eu faço para mim". Mas é interessante que o momento de cair a ficha para cada pessoa é diferente, né. E aí ela fala que depois do seminário, assim: "Gente, tá aqui, tá do meu lado essa oportunidade". Não, para mim caiu a ficha no último dia do Empretec, quando a gente estava fazendo aquele recorrido de o que foi bom, o Aham. que foi ruim, onde você é bom e onde você precisa melhorar. Eu falei: "Não, eu sou muito ruim de vendas". Denise não me deixou nem terminar. Ela falou: Ela "Você é ruim mesmo, que eu tentei comprar uma peça sua a semana inteira e você só me disse não". e aí, Denise, eu comprei antes de você, agora você precisa ligar para Eliana para ver o catálogo e fazer as suas escolhas. Mas olha, é um agradecimento que eu É. tenho tanto a ela quanto a você, porque realmente esse olhar externo que Uhum. vocês me deram,
ele foi essencial para eu entender que uma coisa não excluía a outra, Sim, né? Porque eu pensava isso, não, eu quero concentrar nas joias e aí não vou pensar nas outras coisas, nos acessórios. Depois eu entendi que não precisa, criação é criação. sim. Claro que eu não vou atirar para todo lado, mas as duas estão num nicho bastante semelhante. Então, isso foi um presente que o Empratec me deu. Para mim É, foi essencial, assim, ter e aí feito as aquela luzes formação. permitem com que, né, as pessoas se sintam, né, mais belas, mais tem a ver com autoestima também, né? A ver com construção de imagem, com É, estilo, com autoestima. É aquela história, a gente não compra por razão, ninguém precisa de um colar novo. aham, Você compra porque você gosta de você com com aquilo. aquilo, se Você gosta da identifica, tem um sua imagem com significado, né? aquilo, né? Então, é toda uma construção subjetiva que te leva a fechar uma compra, E aí é né? interessante como é que uma coisa pode puxar a outra, né? Lá no Acelera, as meninas deram para você um feedback, né? A Jussi Verdade. colocou, e outras também complementaram, que assim, a sua potência vai além, né, dessa questão de você trazer ao mundo, né, formatos tão lindos como esse, como o que você está aí utilizando, além da joia que também, mas você tem uma capacidade de fazer ali a harmonização com o todo que extrapola os adornos corporais. Então, quem sabe, né, uma outra dimensão seja essa, né, consultoria de imagem também da harmonia, né, que eu me lembro que no Acelera você estava com uma blusa azul, né, que tinha aqui acho que um amarelinho, Uhum. né, Um e fiozinho aqui um amarelo. fiozinho amarelinho e com o colar que você tava também da sua coleção, maravilhoso. E as meninas falavam assim: "Pois é, esse colar talvez se perdesse se tivesse num outro tipo de Uhum. roupa", né. Então chamou a atenção a sua capacidade também de fazer essa harmonização. Não era de se esperar, né, diferente, de uma pessoa com tanta sensibilidade e criatividade. Mas às vezes isso para você é óbvio, é Uhum. simples, mas quantas mulheres talvez não tenham este olhar, né? A Jusce me deu uma dica boa, né, ela falou: "Eu Sim, adorei as peças, mas eu não saberia usar uma peça dessa". E eu, num sim, primeiro momento, achei que ela estava falando: "Não, a peça é muito extravagante". Eu falei: "Mas a gente tem peças mais simples". Ela falou: "Não, é isso, eu quero usar essa peça, mas eu não sei como usar". com Então, que combinar, exatamente, então né? começa a me ensinar como É, que eu vou usar isso, sim, porque realmente um colar como esse que você não pode colocar ele com uma blusa super estampada, ele vai se perder, vai sumir. né. E aí isso é uma questão, né, às vezes a pessoa escolhe a roupa e depois escolhe aquilo que ela chama de acessório. E eu brinco, falo: "O acessório não é acessório, ele é principal". Então escolhe o acessório e depois você Depois, coloca uma roupa que vai realçar aquilo, isso né. aí. Se o seu objetivo é efetivamente uma construção de estilo que aquela peça sobressaia, né. Uhum. Então é um outro raciocínio. E eu gostei muito dessa dica da Jusce e vou incorporar, assim, né. Eu acho que dentro dessa nova fase, né, essa ampliação, ela é uma dimensão talvez que realmente você possa crescer no Que seu possa fazer cardápio, parte, é né, e verdade. é um cardápio que né, com uma potencialidade enorme, né. A gente também estava conversando, quando eu fui à casa da Eliana para fazer a escolha dos meus adornos corporais, foi num dia que ela estava se preparando para ir, porque ela busca sempre muita coisa, né, para ir para uma formação que ela fez agora, né, em janeiro, Foi em janeiro, na lá no no Indesp. Indesp, né, programação neurolinguística, e ela falou: "Ana, eu preciso, né, ampliar os meus recursos". E aí, mediante a esse espaço e talvez alguns insights que tenha tido, já surgiu também, né, uma nova bifurcação aí, que não é antagônica, Não, eu ela é vejo complementar. tudo, né, que você É. tem feito é complementar, converge para essa questão da criatividade. E num transbordar de que a criatividade não adianta só você guardar para você, você precisa estimular outras pessoas. Me conta aí sobre esse projeto, que eu sei que ainda está.
Tá né, ainda muito incipiente, mas incipiente, tá mas fazendo brilhar o olho, então. é, e pela pessoa que eu sei que você é, rapidamente ele vai estar aí sendo colocado no mercado, né. É um fomento da criatividade, da inovação das pessoas por meio, né, de uma metodologia que você De está técnicas, de desenvolvendo. metodologia. Na verdade, assim, como eu sempre dei aula de projeto arquitetônico dentro de uma escola técnica, Uhum, sempre me incomodou um pouco a ideia de que o projeto fosse tratado pura e simplesmente pelos seus aspectos técnicos. Então, você uhum, resolve o terreno, você resolve a insolação, você atende à legislação, só que isso não necessariamente faz um bom projeto. Pode até fazer um projeto correto, mas uhum. um bom projeto tem alguma coisa a mais. Então, de muito tempo para cá, eu comecei a trabalhar com os meus alunos esse conceito meio sem contorno, que é o conceito da criatividade, né? Porque todo mundo, ou muita gente, acha que criatividade é aquela coisa que ou você nasce criativo ou você perdeu a chance, né? E não Uhum. é assim. Criatividade tem metodologia, tem técnica, né? Eu brinco, falo que criatividade não é olho azul, né? Você não nasceu com olho azul, não tem chance de ter mais. Não, você tem a chance. E aí eu comecei a desenvolver isso com os meus alunos de projeto. Com o tempo, eu comecei a aplicar isso com os meus alunos de mestrado, porque eu comecei a entender que até para você fazer uma pesquisa, se você puxa a sua criatividade, isso te ajuda a novas abordagens, aquilo que a gente estava falando do ponto de vista, né? Construir outros pontos de vista sobre o mesmo objeto, isso te dá uma visão mais ampla. E aí isso foi tomando uma certa forma, eu criei um workshop, comecei a fazer fora do horário das aulas, em outro momento. E esse é um tema que me interessa muito, porque é muito bonito despertar isso em alguém, e ao mesmo tempo, na medida em que eu desperto isso em outra pessoa, eu desperto isso em mim também. É uma troca. A aula é Uhum. sempre uma troca, Sim. né? E aí isso é uma coisa que eu estava com muita dó de deixar para trás, assim, porque eu gosto demais. E não preciso deixar para trás. Eu talvez não faça isso dentro de um formato acadêmico, né, Sim. numa graduação, numa pós-graduação, mas eu consigo fazer isso como um curso livre, como um workshop. Então eu estou agora começando a me estruturar para trabalhar nessa área, porque eu acho que é uma área que ela é amplamente utilizável, né? Não é que, eu só vou usar criatividade se eu for um pintor, ou se eu for um publicitário, ou se eu for uma criadora de moda. Criatividade é para tudo, até para lavar louça a gente pode usar a criatividade, né? Ela torna o nosso dia a dia mais leve, mais divertido, mais interessante, mais instigante. Eu acho que para qualquer âmbito profissional, né, essa visão, né, da criatividade, ela é muito importante. E Uhum, aí quando você fala, né, que existem pessoas que talvez tenham uma visão, né, mais míope que ou eu sou criativo ou não, né, ou eu tenho um potencial de ser inovador ou não. E eu sou cartesiana, né, eu sou engenheira de engenheira, né? formação, engenheira raiz, né, cálculo estrutural, aí fiz mestrado, doutorado na área de engenharia. Então eu tinha uma autovisão de que eu realmente era uma pessoa muito na caixinha, né. E aí eu fui buscando elementos que pudessem, né, me trazer essa visão mais aberta. Não estive em nenhum treinamento específico, fiz uma vez lá com o Fernando, eh esqueci o nome dele, acho que até a gente já conversou sobre ele, sobre Sim, a ideia da a criatividade na ideia, né, inovação. convergente e divergente. Ele tem o instituto, né, de Nova Brasil, alguma coisa assim, mas foi uma coisa muito pontual, e não foi uma coisa mais ampla. Mas eu, comecei a me colocar em situações aonde o novo começou a fazer parte e o Uhum. quanto que isso fez, diferença para mim. Então, o meu discurso anterior de que eu não era criativa, hoje já não me pertence. Eu já me vejo uma pessoa, né, com um potencial e um uso desses elementos para que eu possa estar Uhum, desenvolvendo, né, projetos inovadores, enfim. A Canoa é um exemplo disso, né, exatamente. que eu busquei sair fora da caixa do treinamento de equipe, trazendo uma experiência do mar, né, para que elas pudessem se perceber funcionando, né, individualmente dentro dos seus processos, mas coletivamente também dentro da busca do resultado. E eu me sinto muito feliz e eu me vejo em construção dentro desse Uhum. processo,
de me tornar a cada dia uma pessoa mais, criativa, inovadora, né, eu acho que isso é essencial. Tem uma definição de criatividade que diz que ser criativo é conseguir conectar o aparentemente desconectado. E é exatamente o que você fez com a canoa. Uhum, As pessoas vão fazer canoa como um esporte. sim. Elas não necessariamente vão fazer canoa pensando em integração, pensando em desenvolver novas habilidades, pensando em criar espírito de equipe. Isso naturalmente pode até acontecer, mas, né, você fez um elo, uma ponte que não existia. E isso é muito interessante porque a criatividade, ela vai sempre ser uma coisa que nasce do desafio. Você não acorda um dia falando, hoje eu vou ser criativo. Isso não existe, né? Sim. Você acorda pensando, eu quero uma solução para tal coisa. Eu quero buscar uma forma de fazer uma coisa que eu não fazia antes, desempenhar melhor uma tarefa, mais rápido, mais barato. Tem sempre um desafio. Não existe criatividade sem direcionamento. A partir do momento que a gente entende isso, a gente vai entendendo que a rigor o que a gente chama de criatividade, e que na verdade seria até mais adequado, como a gente falou, chamar de inovação, é buscar respostas para os desafios. Novas soluções para velhos problemas, Novas né. soluções para velhos ou para novos, né? Estão Novos, surgindo tantos novos sim. problemas aí É, que. mas porque realmente às vezes a gente fica na busca da solução praticando o mesmo, né. Exatamente. Então se você faz do mesmo jeito, É loucura você esperar resultados resultado diferentes, diferente não vai né? vir, né. E a gente estava conversando, né, da onde vem essa alma criativa, né, você estava me falando que isso tem muito a ver com a sua mãe, Tem. né, e você é filha única e você teve, assim, o presente de ter na tua vida, né, uma mãe criativa e um pai muito planejador, muito, Exatamente. Eu né, uni os dois lados. unir os 2 lados, e olha que coisa linda, né, então você tem essa dimensão, né, da criatividade, mas tem essa dimensão do planejamento, isso é raro, né, porque normalmente as pessoas ou são uma coisa ou são É, outra, né, e você é. teve ali a junção dos 2, né. Minha mãe foi uma pessoa muito importante, muito interessante nesse processo, porque eu lembro de eu muito criança, ela me ensinando a costurar, por exemplo. Sim, Numa época em que não era mais, a gente comprava roupa pronta, né? sim, Então, e eu sei costurar até hoje, é uma coisa que eu gosto, eu acho interessante. Você começa o dia fazendo uma coisa, no final do dia você tem uma coisa nova que não existia no mundo antes de você. sim, Essa sensação, seja com uma joia, seja com um adorno, seja com uma peça de roupa, eu acho ela muito preciosa, sim, né? E aí minha mãe me ensinou uma série de coisas, me ensinou a desenhar, e aí desde muito nova eu fui exposta a isso. Ela sempre foi uma pessoa muito criativa, e não só criativa nesse sentido clássico, mas ela era aquela pessoa de buscar soluções. Ah, eu não tenho, eu lembro de uma situação que ela não tinha uma balança. Ela precisava pesar alguma coisa para uma receita e ela não tinha uma balança. Ela falou: "Não, mas se eu botar uma coisa aqui, colocar uma coisa de 1 quilo do outro lado, eu coloco uma coisa de um se quilo do outro, tiver né?" Então, assim, ela tinha essa busca das soluções, esse instrumento de busca de soluções muito desenvolvido nela. E meu pai era aquela pessoa do comércio, né? Formou em contabilidade, foi gerente de loja a vida inteira. Então, ele era a pessoa do planejamento, da planilha, da tabela, do planejamento dos custos, dos gastos. E isso também foi uma coisa que veio na mamadeira para mim, assim, ah, né? Controle de gasto, controle da sua energia para fazer as coisas. E aí eu acho que essa junção funciona bem, assim, tem funcionado bem para sim, mim, sim. né? E aí, né, dentro dessa trajetória, a Eliana Custer, tá com esse projeto, que já está desenvolvido. A gente lá na Acelera, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais, e as outras pessoas também. E o que que você está planejando para 2025, né, porque Nossa. assim, você teve lá durante um dia inteiro para pensar um pouco a respeito, né, de objetivos, de metas, de ter ali, né, as ações estabelecidas para poder trilhar. Que você vai estar comemorando dia 31 de dezembro de 2025, Eliana? Olha, essa é uma grande questão. Espero que eu tenha muitos motivos para comemorar, mas eu tenho certeza que eu vou estar comemorando um ano desafiador, Uhum, um ano de conquistas, né? Não sei se conquistas materiais, mas certamente conquistas pessoais, né? Sair de um trabalho 2024 para 2025 para mim foi um marco muito importante, porque
Eu saí de uma situação em que eu estava desde os meus 23 anos, né? Você imagina, são 33 anos. Eu fiz até um texto no finalzinho do ano falando do corredor que eu dou aula, porque foi sempre o mesmo corredor. E aí teve um dia no final do ano que eu comecei a pensar, gente, quantas Elianas já atravessaram esse corredor, assim, com quantas idades, com quantas preocupações, com quantas alegrias, né? E ter saído daquilo da maneira bonita como eu saí, porque foi muito bonito, eu deixei muitos amigos ali. E agora tá com esse brilho no olho, pensando num novo começo, né? Numa situação em que muita gente sai e fala, não, é o final para mim. Para mim não é o final, está sendo um novo início. Então esse desafio está sendo muito bom, assim, está me movimentando muito. Eu acho que tem algumas questões que para mim são difíceis, que eu vou ter que trabalhar melhor, que são todas essas questões da burocracia, da contabilidade, criar um CNPJ, fazer registro de marca, todas essas coisas que a gente sabe que tem que Uhum. fazer e que para mim fizeram parte ali de uma listinha do Acelera, porque É. elas são importantes. Mas também tem isso, né? Entender como que essas duas áreas, né? A área da criação das joias e dos adornos e a área do próprio fomento da criatividade, como é que elas se integram, como é que elas podem se complementar e contribuir uma com a outra, porque são duas coisas que eu quero muito fazer a partir daqui. E aí, para mim, o ano é um ano desse tipo de desafio. Entender, que foi uma outra coisa que o Acelera me deixou muito claro, assim, entender que eu não consigo centralizar tudo, né? Aquilo que a gente falou, eu tenho que entender o que que vai ser mais produtivo que eu faça e o que que vai ser mais produtivo que eu delegue. Uhum. Então, esse processo é uma coisa que eu estou desenvolvendo agora. Não é sem dor, porque a rigor a gente quer Não, fazer tudo, é. né? A gente acha que só a gente vai fazer bem. Uhum. E não é assim. Então, assim, aquele momento da gente parar ali no Acelera para pensar como vai ser o nosso ano, né? E aquela ideia do trimestre, onde é que eu vou estar daqui a 3 meses, onde é que eu vou estar na metade do ano. Aquilo para mim foi muito interessante, porque é como se clareasse um pouco um caminho que antes é tudo mato, né? Você está Uhum. meio com o facão na mão, assim, pensando para onde você vai. E aí agora você já tem, continua sendo tudo mato, mas você já tem os pontos para onde você quer ir. E você Sim. consegue ir abrindo trilhas até aqueles pontos. Foi essa a minha sensação quando eu saí de lá no sábado, foi assim, bom, eu continuo num caminho que eu não percorri ainda, mas pelo menos eu já sei os pontos para os quais eu tenho que ir. Então eu não vou sair cortando mato aleatoriamente, eu vou sair direcionada para aqueles comportamentos, para aquelas áreas que eu preciso desenvolver. Aquele toque da Jússia para mim foi muito importante. Assim, não é todo mundo, por mais que a pessoa ache bonito, não é todo mundo que vai conseguir usar. Então, ensina isso, né? Mostra isso. E aí isso tudo está me fazendo repensar, rever, criar ações. Para mim foi muito interessante, assim. Fora aquele final, né? Conhecer as pessoas, tomar um espumante juntas, ver aquele pôr do sol, foi muito bom. É. A gente construiu a Acelera, eu e a Jússia, a gente ficou muito feliz, né, com o impacto que ele acabou gerando, que eu vou te confessar que foi maior do que a gente imaginava, né, que eu acho que é exatamente isso. Quando a gente se abre para uma possibilidade de fazer uma coisa diferente, né, a gente idealmente faz ali uma estrutura, mas a gente se surpreende, né? Uhum. Quando é feito de dentro para fora, quando tem vínculo com propósito, quando tem vínculo com algo que realmente possa gerar, né, impacto no outro, o universo vem e ainda traz mais do que a gente talvez até imaginasse, Verdade. E né? uma coisa que eu comentei lá e que eu acho interessante falar aqui também, a ideia de mulheres colaborando, Sim. né? Durante muito tempo, a gente sabe disso, a gente está numa sociedade patriarcal que fomentou na gente A a competição, competição, né? né? Eu tenho que ser mais do que a outra, em vários níveis, no nível Sim. estético, no nível profissional, né? E a ideia de que eu posso colaborar com outra mulher para torná-la maior e que eu fico maior também, ou Sim, torná-la melhor e eu também fico melhor, isso eu acho muito poderoso e isso é muito bonito, é um processo muito bonito. sim, Estávamos ali em diversas mulheres de áreas diferentes, mas mesmo pessoas da mesma área. Você vê, tinha a Alice ali, que sim, também é joalheira, que também trabalha com isso, e a gente muito. Passou muito longe da gente a ideia de, olha, ela vai pegar o nicho que é meu. Não, a gente está, pelo contrário, pensando em collabs, pensando em, olha, vamos marcar um café para a gente conversar, o que que a sim. gente pode fazer para a gente se fortalecer juntas.
Isso é uma coisa que eu acho muito potente. E tudo isso é meio mágico, né, de certa forma, mas isso trouxe para a gente também uma visão de oportunidade de estar continuando a promover, Uhum. né, essas conexões. Então, a gente está pensando aí, de repente, no final do ano, a gente juntar as Olha, que aceleradoras das maravilha! diversas E vai ter o edições. terceiro Acelera agora, Vai né? ter agora dia 15 de março, e realmente eu acho que é uma oportunidade das mulheres viverem essa oportunidade de estarem não só recebendo, mas também contribuindo para que outras mulheres possam se fortalecer. E uma coisa muito interessante é que é um dia que te tira dessas preocupações pequenas, Aham, porque a gente todo dia tem, não, eu tenho que criar tal coisa, eu tenho que falar com o banco, eu tenho que. E naquele dia você está ali para pensar no seu planejamento. Então, essa oportunidade que a gente se dá é um presente, né, é um que cada uma presente, se é um dá. presente. É, Então, nesse sentido, é a ideia do ponto de vista, né? Te exatamente. tira do ponto que você estava ali muito imerso no seu dia a dia, te coloca num ponto mais amplo, te amplia a sua visão para que você consiga voltar para o teu ponto inicial com outros insights, com outras perspectivas. Eu acho que isso funcionou assim para todas nós. Foi. Bom, querida, queria te agradecer muito, né, por ter vindo aqui. Você é a primeira que está abrindo É uma nossa honra. segunda temporada, então vocês viram, né, que eu trouxe um presente para vocês. E eu tenho certeza que as mulheres lá ficaram assim, né, apaixonadas pelo Tomara. o meu adorno corporal. Essa é uma das duas peças, né, que eu me encantei, me apaixonei e não podia deixar, né, de ter comigo. E eu quis trazer, né, assim, até mesmo para te dizer o quanto que eu realmente me sinto aqui, né, Ai, fico muito completa, feliz, Liana. completa. Fico muito E, feliz. né, como você falou, a gente tem que transbordar, tem que contribuir. Como é que essas mulheres vão encontrar a Eliana Custer para também terem adornos ou terem as joias? Ou, quem sabe, aquelas que, inclusive, percebem que precisam trabalhar essa dimensão da criatividade, como é que elas te acham? Passa aí para elas aí os seus contatos, telefone, Instagram, enfim. Então, o meu Instagram, o Instagram do ateliê é Eliana Custer, tudo juntinho, Custer com K, ponto Uhum. atelier. Por enquanto, eu ainda estou com pouca coisa, estou no início da Sim. empresa, né? Não estou no início da produção, mas estou no Aham. início da organização. Então, ainda Sim. tem pouca coisa, eu vou alimentando cada vez mais. Tem o meu site que está em construção, elianacuster.com, não tem BR, é só .com. E tem o e-mail, se alguém quiser me mandar um e-mail, elianacuster@gmail.com. E aí ela pode te Então, mandar a coleção, posso ela mandar me o o catálogo da catálogo, ela me comprou coleção. pelo catálogo, gente. Quando eu vi aquelas peças, como é que eu vou escolher? Aí eu resolvi ir no presencial para fazer a tomada de Se decisão. alguém quiser me pedir o catálogo, pode me mandar uma mensagem Sim. pelo WhatsApp, que é o 27 999233552. Me manda pedindo o catálogo, diz quem é para eu saber quem, né? Quem que está se Isso. interessando. E aí eu envio o catálogo. Mas já já a gente vai estar com uma coisa um pouco mais completa. A gente Uhum. está ainda nesse início. Por enquanto eu só tenho o catálogo dos adornos. Eu ainda não fiz o catálogo das joias, mas já já ele vai estar pronto E é também. exatamente esse é o processo, né? Não adianta a gente querer fazer tudo perfeito para começar a fazer, Tem porque que ir senão a fazendo, gente né? perde um tempo danado e a perfeição nunca vai acontecer, A gente vai porque dando o passo e o universo vai botando o chão na nossa frente, exatamente, né? exatamente. E ele tem te oportunizado vários chãos Tem mesmo, positivos, pessoas, tem né, mesmo. que têm aí colaborado aí para essa sua caminhada, além da É sua verdade. competência que é maravilhosa. Amor, Prazer estar aqui. Obrigada pelo beijo, te convite. agradeço. Meninas, tchauzinho.